Olá, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui mais uma vez na nossa live de sempre, né? Ontem não conseguimos fazer, supermercado muito cheio, não consegui chegar em casa a tempo, então hoje vamos fazer nossa live sobre adaptações neuromusculares, parte 2, tá? Se nós lembrarmos, na semana passada, né, nós fizemos a nossa live falando das adaptações neuromusculares que ocorriam dentro do treinamento. E aí nós falamos sobre tipos de fibra, tipo esportivo, falamos sobre a questão da contração muscular, falamos sobre os filamentos contráteis. E hoje a gente vai falar sobre algumas das adaptações neuromusculares, né, outras a mais, que ocorrem com o treinamento. Então, nós precisamos lembrar que algum tempo atrás, pouco se pesquisava sobre treinamento de força. Década de 60, 70, o que é que nós tínhamos? O famoso método de Cooper. O próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte não tinha diretriz sobre treinamento de força. Ninguém pesquisava o treino de força. Início da década de 70, o treinamento de força e potência começa a ter grande importância dentro da área esportiva, né? O que é que se pensava antigamente? Se um cara for treinar força, ele vai ficar todo duro, não vai conseguir correr, não vai conseguir saltar, não vai conseguir jogar e etc e tal, né? E aí começou-se a colocar dentro do desporto o treinamento de força. E começou a observar que o treino de força também era importante para as AVDs, para as atividades de vida diária. Hoje, em 2019, né, pleno século XXI, o que é que nós temos? Nós temos a maioria dos atletas incluindo no seu programa de treinamento o treino de força e potência. E ele vai atuar como componentes auxiliares, quando noutrora ele era excluído, né? E isso ocorreu devido às pesquisas científicas que vieram mostrar os efeitos benéficos do treinamento de força. Tá? E aí quando a gente fala em treino de força, nós temos que nos remeter ao conceito, né? Se a gente for pegar o Koshiro Mori, tanto a edição 2001 como a 2010, ele conceitua a força como o vigor máximo que um grupo de músculo pode gerar. Tá? Então, olha só, vigor máximo que um grupo de músculo pode gerar. Então, vamos supor que você tenha dois indivíduos, e supondo que esses indivíduos tenham o mesmo tamanho de alavanca, né? E eles estão fazendo exercício como supino reto. Tá deitado, pegou a barra, né? Vai fazer um supino reto. Um indivíduo consegue pegar 100 quilos. O outro indivíduo consegue pegar 75 quilos. Então nós podemos dizer que a força máxima desses indivíduos, de um foi 100 quilos, de outro 75 quilogramas. Isso é, o indivíduo que pegou 100 quilos, ele tem uma força máxima maior do que o indivíduo que pegou 75 quilos. Desde que ambos têm o mesmo tamanho de alavancas, tá certo? E aí tem um outro conceito dentro da força, porque na verdade a força ela tem várias expressões, né? É a força pura, a força dinâmica, a força explosiva, a força de resistência, né? A força explosiva, também chamada de potência, ela é na verdade uma aplicação funcional onde nós relacionamos força e velocidade. A maioria dos esportes utiliza esse tipo de força. E aí eu vou pegar dois indivíduos fazendo aquele mesmo supino, para servir para a gente como referência. Só que agora, esses dois indivíduos conseguem pegar os 100 quilos. Então eles pegam a mesma carga.
Isso é, eles possuem a mesma força. Só que um dos indivíduos, ele consegue levantar o peso mais rápido do que o outro, né? Um leva um determinado tempo e o outro leva o dobro do tempo. Então, aquele que leva o dobro do tempo, ele tem uma potência muscular menor do que aquele que leva metade do tempo. Por quê? Porque a potência é um produto da força vezes a velocidade dividida pelo tempo. Tá? Um outro conceito importante é a força de resistência, a resistência muscular. O que é que seria resistência muscular? Eu vou conceituar a resistência como uma capacidade do músculo de sustentar uma ação fixa ou ações musculares repetidas durante um longo período de tempo. Então a gente tem a força explosiva, que é a força máxima. Nós temos a força explosiva, que é a potência. Nós temos a força de resistência, que é aquela chamada resistência muscular localizada. E nós temos a força pura. E essa força pura nós achamos através do teste de um RM, teste de carga máxima. Ou o teste do McArdle, 710 RM, ou de Brusick, né? Há vários testes para se determinar a força máxima. Tá? Então, dentro desse conceito de força, potência e resistência, eu queria que vocês observassem essa tabelinha que tem lá no Costil, no Imóvel. Tá? Essa tabelinha que nós temos aqui, eu vou dar uma ajustada para vocês enxergarem. Tá? Onde nós temos aqui atleta A, atleta B e atleta C. Tá? O atleta A ele levanta 100 quilos, o B 200 e o C 200. Então, se os três atletas levantam carga diferente e eles possuem a mesmo tamanho de alavanca, nós podemos dizer que o atleta B e C, eles que levantaram 200 quilos, eles possuem mais força do que o atleta A que levantou 100. Se nós formos analisar a potência, né, lembrando que a potência muscular é um produto da força vezes a velocidade, um levantou 100 quilos, em 0,6 metros, ele levou 0,5 segundos, isso é, menos que 1 segundo. Então ele levantou 120 kg por metro por segundo, que equivale a 1.177 joules por segundo ou 1.177 watts. O atleta B levantou 200 quilos, 0,6 metros, então a mesma distância, em 2 segundos, isso é, eles possuem o mesmo tamanho da alavanca, só que ele levou 2 segundos. Ele fez 60 kg por metro por segundo, ou 588 joules ou 588 watts. O atleta C levantou 200 kg em 0,6 metros, a mesma distância dos outros. Levou 1 segundo e fez 120 kg por metro por segundo ou 1.177 joules segundos ou 1.177 watts. Se nós observarmos aqui, os atletas mais fortes levantaram 200 quilos, o B e o C. Porém, os mais potentes foram o A e o C, porque eles levantaram 1.177 watts cada um. Isso é, nem sempre o mais forte vai ser o mais potente ou o mais resistente. O que eu estou perguntando aqui se o teste de um RM pode ser uma variável, diariamente. Sim, a força ela vai mudar de acordo com a condição do qual se encontra o indivíduo, né? O indivíduo não dormiu bem, o indivíduo não realizou algum determinado movimento, né? Existe a familiaridade também com o teste de força, tá certo? Então, eles são fatores. Agora, esses fatores alteram a força? Alteram. Mas só que para prescrever, eu preciso saber qual é a força do indivíduo. Para eu poder calcular, né? Por isso que a gente tem vários protocolos de força. Para eu poder calcular que carga ele vai estar levantando durante os exercícios. Vai ocorrer uma adaptação e aí existem outras metodologias para você acrescentar a carga durante o treinamento. Beleza, Igor? Então, se a gente observar aqui, o atleta mais forte foi o B e o C, eles levantaram 200 quilos. Porém, os atletas mais potentes foi o A e o C, que levantaram 1.177 watts, né, que é uma carga de potência. Um levantou 100 kg, isso levantou sua carga máxima, seu 100%, e ele levou 0,5 segundos.
e o outro levantou 10 quilogramas e levou 1 segundo. Se a gente relacionar um com o outro, né, ele tem o dobro do peso e o dobro do tempo, então ambos estão iguais. E eu queria que vocês observassem aqui a resistência muscular. O atleta A levantou 10 repetições com 76 quilos, o B 10 repetições com 150 e o C apenas 5 repetições com 150. E aí, quem é o mais resistente? Nós vimos que o mais forte é o B e o C, que o mais potente é o A e o C, e se 75 quilos é 75% de 100, 150 quilos, 75% de 200, 150 quilos, 75% de 200, significa dizer, tá certo, que eles levantaram a mesma carga, que foi 75% de 1 RM, de uma repetição máxima. Então, se eles levantaram a mesma carga, o mais resistente foram aqueles dois que fizeram o maior número de repetições, que foi o A e o B. Então, se nós observarmos, o A ele tem potência e resistência, mas ele não é mais forte que o B e o C. Em contrapartida, o B tem muita força, mas não tem potência, mas tem resistência. E o atleta C, ele tem muita força e tem potência, mas não tem resistência. O que é que a gente precisa entender com esse quadro? Que a força, ela é variável. O indivíduo pode ter muita força e pode não ter potência. O indivíduo pode ter potência e pode não ter resistência. Então, essas expressões de força, elas estão dentro de um programa de treinamento ou num programa, no caso da fisioterapia, de reabilitação muscular. Por isso que é importante eu entender esse conceito e esses papéis, né, que o músculo exerce em termos de força e os tipos de força presente dentro de uma determinada ação muscular. Tá? Um outro fator que vai interferir na força, tá, vai ser o tamanho do músculo. Né? Indivíduos que têm músculos maiores ou que fazem um programa de força, ele vai ter ganho de força, principalmente nas 12 primeiras semanas iniciais. Isso é dado por adaptações neurais. Tá? Ao continuar, ao passar dessas 2 semanas, né, os autores Costil Mori, Cat McCardo, Robert Roberts, Powers, Roger Nock, que estuda muito a questão neural, esse ganho de força, ele vai começar a promover a hipertrofia após 12 semanas de treinamento. Tá? Isso é, se o indivíduo para de treinar, ele vai ter uma redução do seu tamanho muscular. Ele também vai ter uma perda de força. Só que a força, ela é muito mais do que o tamanho do músculo. Tá? Ela tem uma relação com o recrutamento neural, com as adaptações neurológicas. Tá bom? Outra coisa, nós nunca treinamos com o nosso 100%. Né? A gente nunca usa 100% o real da nossa força. Nem no teste de carga a gente utiliza isso aí. Tá? Se nós observarmos que o indivíduo, numa situação de estresse extremo, ele vai realmente utilizar a sua força. Aquela senhora nos Estados Unidos que levantou o carro para tirar o bebê e a criança que se encontrava ali embaixo, aquilo é chamado de força sobre-humana. Né? É aquela força que a gente usa sobre estresse psicológico. Tá? Em geral, a gente usa parte da nossa força. Né? Nós treinamos com percentuais de carga. Tá? E em virtude disso, né? Valeu, César, seja bem-vindo, cara. Em virtude disso, é que o tamanho muscular tem força. Só que se for analisar as mulheres e as crianças, e eles apresentam, né, em vários estudos, ganhos similares de força quando eles fazem treinamento de força. Só que esses ganhos de força não acontecem em paralelo à mesma hipertrofia que o homem possui. Né? E isso tem uma relação também com o aspecto neuroendócrino, né? Com o aspecto hormonal, né? Com os hormônios que participam da hipertrofia muscular, já que a hipertrofia muscular não é uma propriedade apenas do músculo, mas do sistema nervoso e do sistema hormonal. Tá? Um outro fator interessante é que, se a gente observar estudo feito
com levantadores de peso, a gente vai ver, eu queria que vocês olhassem para esse gráfico aí, a gente vai ver que à medida que aumenta-se, né, a categoria de peso, ó, categoria de peso, 40 quilos, 60, 80 quilos, né, feminino, observe que quanto maior a categoria de peso, maior é a carga levantada. Observe que o pessoal de 80 quilos levantou uma média de 250 quilos, enquanto o pessoal que pesava em torno de 40, 45 quilos levantaram em torno de 110 quilos. Para o homem ocorreu a mesma coisa. Os homens que pesavam em torno de 50 quilos levantaram, né, em torno de 270 quilogramas. Tá? Enquanto que os homens que pesavam em torno de 110 quilos, eles levantaram 450 quilogramas. Praticamente o dobro do peso. Tá? Isso aqui é o levantamento de peso em arremesso, né? No caso aqui é o peso total levantado. Depois vou mostrar o peso em arremesso e o peso em arranque. Então a gente tem aqui o peso em arranque, né? Estamos falando aqui do levantamento olímpico, tá? Então observa aqui que nós temos a mulher de 40 quilos, a mulher de 80, e observe que no gráfico, quanto mais pesada, maior foi a carga levantada. O mesmo para os homens, 50 quilos e os 110. Quanto mais aumentava o peso, mais aumentava a carga levantada. Se nós formos observar aqui o levantamento em arremesso, comparando homens e mulheres, né, nós vamos ter aqui a categoria de peso e a carga levantada. Observe, conforme aumenta a categoria de peso, também aumenta a carga levantada. Então, realmente, existe uma relação entre o tamanho muscular e a força muscular. Tá? Só que Enoca, né, citação lá do livro dos fisiologistas, ele mostra argumentos que dizem que a força ela não é só uma propriedade do músculo, mas também do sistema neurológico, isso é, do sistema nervoso central. Então, existe adaptações denominadas adaptações neurais, que mostram que existe um controle do sistema nervoso em relação ao sistema muscular, denominado de controle nervoso do movimento, ou controle neural do movimento. Isso é, a unidade motora participante de determinadas fibras musculares, ela é um importante determinante para o ganho de força. Tá? E isso tem a relação também com o quê? Com o tipo de fibra utilizada. Tá? As fibras do tipo 2, que são as fibras glicolíticas, ela tem uma capacidade maior de força quando comparada com fibras oxidativas. O outro fator que faz com que dê aumento de força é o recrutamento de unidades motoras adicionais. Lembre-se que o músculo esquelético, diferente do liso e do cardíaco, ele se contrai pela lei do tamanho. Estímulo pequeno, fibras pequenas. Estímulo médio, fibras médias. Estímulos grandes, fibras grandes. Estímulos máximos, todas as fibras. Então, se o músculo esquelético se contrai pela lei do tamanho, significa que toda vez que eu tenho uma carga maior, eu vou precisar adicionar unidades motoras, né, para que eu possa levantar essa carga. Como o músculo não se contrai em sincronia como um todo, igual o músculo liso, por exemplo, ele se contrai de forma assincrônica, isso é, sem sincronia, então nem todas as fibras vão ser solicitadas ao mesmo tempo. Então isso depende de quê? Depende da quantidade de impulsos e do somatório de impulsos que serão recebidos num dado momento para poder fazer com que ocorra essa contração muscular. Um outro fator é a inibição autógena, inibição autogênica. Tá? O nosso órgão tenoso de Golgi, o fuso muscular, eles são responsáveis por manter essa comunicação do sistema nervoso central com o músculo. Tá? Então, essa inibição autogênica, ela pode reduzir ou neutralizar o ganho de força. É por isso que não se indica trabalho de flexibilidade antecedente ao treino de força, porque vai ocorrer a inibição autogênica. Tá? Quando você trabalha os exercícios, né, denominado de pré-estiramento ou alongando mais, você vai recrutar muito mais fibras. E essa inibição autogênica vai estar presente na fase excêntrica do movimento.
Outro fator importante é a coativação dos músculos antagonistas. Quando nós fazemos, por exemplo, uma rosca direta, tá? O nosso tríceps ele se contrai discretamente. Qual é a grande função disso aí? Inibir que na flexão o braço ultrapasse o ângulo e esse ângulo vai promover uma lesão musculoesquelética. O que acontece? Quando ocorre essa contração muscular, o tríceps está sendo alongado. O altenose de Golgi, localizado exatamente nas inserções nos tendões musculares, irão detectar que houve ali um estiramento muscular. Ele comunica isso ao sistema nervoso central. E o sistema nervoso central vai promover uma ligeira contração do músculo tríceps. Então, quando você faz um exercício com cargas elevadas, ou você não tem a aprendizagem motora, como o aluno iniciante, por exemplo, você termina ativando o antagonista. É por isso que um aluno iniciante vai fazer exercício e ele faz uma rosca direta e diz que está sentindo o tríceps. Você fala, pô, o cara nem sabe sentir. Não, gente, ele está sentindo o tríceps. O tríceps dele está se contraindo discretamente para impedir que na ação de flexão do cotovelo, que tem um bíceps braquial, braco radial e supinador como agonista, né, ele ultrapassa a linha do lado do qual haveria uma lesão. Tá? Outro fator importante são as alterações que ocorrem na morfologia da junção neuromuscular. E aí vamos lembrar o que é a junção neuromuscular. É o local onde ocorre a sinapse, que é exatamente a comunicação do sistema nervoso central com o sistema muscular. A sinapse ela vai ocorrer na junção neuromuscular, que é onde o neurônio libera as moléculas de acetilcolina, que é o neurotransmissor do músculo esquelético. Tá? Então, se você tem níveis aumentados ou diminuídos na junção neuromuscular, e você vai aumentar ou diminuir a codificação da frequência. Essa codificação da frequência é o termo dado para a taxa de descarga das unidades motoras. Tá? Um outro fator importante, fala Tiago, seja bem-vindo, né? É a questão da hipertrofia muscular. E aí vamos agora raciocinar o seguinte. Os autores, e isso já foi determinado, já demonstrado que existe a hipertrofia, que é o aumento do volume, o aumento do tamanho do músculo, o aumento em uma seção transversa do músculo, e existe a hiperplasia. A hiperplasia, ela é o aumento do número de células musculares. Mas quando falar com a hipertrofia, nós temos dois tipos de hipertrofia, tá certo? A hipertrofia transitória e a hipertrofia chamada de aguda, né? E a hipertrofia crônica. A hipertrofia transitória é aquela que acontece logo após uma sessão de treino de força. Tá? Um músculo aumenta de tamanho, por isso o cara chega, mede aqui meu braço e tal. Lógico que o braço vai dar maior. Você está com turnover, você está com aumento do tumor residual, o músculo está cheio de líquido, né? Houve uma oclusão vascular durante a série, e após essa oclusão vai ser necessário com que o sangue circule. Então você vai ter um ligeiro aumento. Essa hipertrofia transitória, ela é muito simples de compreender. Tá? É o desvio, é o edema, é o inchaço, o edema, é o inchaço. É o desvio de líquido do espaço intersticial, né, que vai para a região intracelular do músculo. De onde que vem esse líquido? Do plasma sanguíneo. Isso é, terminou o treino, alguns minutos depois, por isso que é transitória, né, esse líquido retorna para o sangue. Então, é uma hipertrofia transitória, aguda, né, podemos assim dizer. E a crônica não, e essa realmente está relacionada ao aumento do volume, do tamanho do músculo. E isso acontece com treino de força de longa duração. Por isso que a maioria dos alunos de academia, eles não observam esse ganho real. Por quê? Porque eles não treinam durante muito tempo. Poucas pessoas treinam 1, 2, 3 anos. As pessoas querem chegar na academia, treinar 3 meses e obter resultado. Tá? O mesmo se for um trabalho fisioterápico. Né? Você vai ali aumentar as cargas para que ele fortaleça o músculo, numa lesão de ligamento, né? Seja LCA ou LCP, né? Ou colateral medial ou colateral lateral, ou lesão meniscal, onde ele vai precisar de fortalecimento muscular.
E aí chega uma hora que não dá mais para dentro da fisioterapia fazer esse trabalho. É aí onde entra o professor de educação física, para dar continuidade a isso aí. Então essa hipertrofia crônica, ela está muitas vezes relacionada à hiperplasia, que é o aumento do número de células musculares ocasionada por longos anos de treinamento. E as ações excêntricas, elas promovem muito mais lesões musculares que as concêntricas, isso é, ela aumenta o tamanho do músculo, mas também aumenta o número de lesão. Por isso que é interessante ter cuidado com esse tipo de treino, tá bom? E aí, esse aumento do músculo tem uma relação com mais miofibrila, com mais filamentos, com aumento do sarcoplasma, do tecido conjuntivo, com a combinação de tudo isso, tá certo? E eu queria que vocês observassem aqui esse slide. Aqui nessa figura, nós temos a visão microscópica da perna de um homem sem treinar há 2 anos. Eu queria que vocês observassem aqui o tamanho das fibras musculares, tá legal? Observa aqui, ó, tamanho. Observa bem, porque eu vou mudar a lâmina e você vai ver o que é que vai acontecer com esse cara que estava 2 anos sem treinar, mas ele treinou 6 meses. Gente, olha só, olha o aumento do tamanho da célula muscular. Tá? Isso aqui é a famosa hipertrofia muscular. O indivíduo que tem uma memória motora, isso é, que ele já treinou algum período da vida dele, ele obtém essa hipertrofia, e se ele treinou durante longos anos, ele tem a hiperplasia. A hiperplasia é o aumento do número de células. Os estudos iniciais, feitos com ratos, com camundongos, né, eles deixaram em dúvida se havia realmente a hiperplasia muscular. E aí o erro inicial foi transmitir esse estudo para o ser humano. Um estudo com gato, né, queria que vocês observassem aqui, foi feito assim. Aqui você tinha o alimentador, tubo de alimentação, a alavanca, a carga e o transdutor. Isso é, para o gatinho comer, ele pisava aqui na alavanca, quem tem gato sabe, gato é um animal extremamente inteligente, ele pisava aqui na alavanca, toda vez que ele pisava, caía alimento do tubo aqui na tigelinha dele. Só que caía pouco alimento. Para ele poder cair mais alimento, tinha que pisar várias vezes. Quem tem gato sabe que gato costuma usar mais uma pata do que a outra. Toda vez que ele pisava, a carga era levantada. Então o que é que fizeram? Fizeram a biópsia antes, biópsia depois, e olha só o que é que encontraram. Além das fibras terem aumentado de tamanho, uma fibra se dividiu em uma nova fibra. Tá? E isso é denominado de hiperplasia muscular. Tá? Se a gente observar essa outra lâmina, você tem aqui na letra A as fibras. Letra B, hipertrofia, elas aumentaram de tamanho. Mas olha só o que aconteceu na letra C. Ó. Tem 1, 2, 3, 4. Nesse pedacinho de tecido, eu tenho 4 fibras a mais que apareceram, né? Como resultante do treino de hiperplasia, o treino de força. Tá? Esse é um dos motivos pelos quais o indivíduo tem um aumento do volume muscular, com um longo período de anos de treinamento, ele tem também um aumento em quantidade de células. O mesmo acontece com a obesidade, gente. O indivíduo, quando está obeso, ele não aumenta só o volume, ele tem hiperplasia. Então, quanto mais o efeito sanfona engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece, quanto mais isso ocorre, maior será a dificuldade desse indivíduo perder peso. Então, essa integração do sistema nervoso, sistema muscular, chamada integração ou atividade neural que promove a hipertrofia da fibra, tem relação com o aumento da ativação voluntária do músculo, tem relação com o treino de força de longa duração, que tem relação com a hipertrofia muscular, né? A atividade neural, ela vai explicar os ganhos de força nos meses mais intensivos, sem ter ganho de hipertrofia. Nas 8 a 10 primeiras semanas de treinamento, segundo Koshimori e Cat-McCardle, né? Os fatores que mais contribuem são a ativação neural
E a hipertrofia ela vai contribuir pouco para essa ativação, porque ela vai ser mais relevante a partir dessas 8 a 10 semanas posteriores de treinamento. Porém, quando o indivíduo para de treinar, ocorre a atrofia muscular. Isso é, o indivíduo que bota um gesso, por exemplo, o indivíduo botou um gesso, tá? Vai chegar lá no teu consultório de fisioterapia para você fazer a reabilitação articular e muscular. Na primeira semana ele vai perder 3 a 4% por dia da massa muscular. E apenas com 6 horas depois que ele botou o gesso, ele já começa a diminuir a síntese de taxa da síntese proteica. Por isso, quando o indivíduo vem para essa reabilitação, é importante o treino de força muscular, tá? Para que o músculo possa voltar a ser simétrico, né? E que obtenha força para as ações da vida diária. Né? Passado esse período, ele procura um professor de educação física e vai trabalhar isso aí, beleza? E é o que vocês entendessem agora a diferença entre os exercícios dentro de uma sala musculação, que também serve para fisioterapia. Na verdade, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar de exercício uniarticular, exercício biarticular e exercício da AVD, da atividade vida diária. Beleza? Vamos lá para frente? Olha aí esse quadrinho aí. O indivíduo estava 20 semanas, aqui é alteração de força muscular em mulher, com treino de força. O pré-20 é antes de iniciar o treino. Pós-20 indica as alterações com 20 semanas de treinamento. Pré-6 ela parou 6 semanas. Pós-6 retornou 6 semanas depois a treinar, tá certo? Então, antes de treinar, a força dela era entre 30 e 40 de 1 RM. Com 20 semanas de treinamento, ela foi para 60 quilos em 1 RM. Quase o dobro, né? Parou 6 semanas de treinar. Ela caiu para 40 RM. Voltou a treinar, ela retornou para 60 RM. Qual foi o exercício que ela fez? Extensão de joelho. Olha só o que aconteceu no leg press. Força dela, 110, 1 RM. Treinou 20 semanas, quase 300 em 1 RM. Parou de treinar 6 semanas, 200. Voltou a treinar, veio para 250. Observa que ela teve uma perda comparativamente ao aumento. Não igual, mas comparativamente. E ela não conseguiu voltar ao valor inicial. Se a gente comparar isso, tá certo? Com a extensão de joelho, nós iremos ver que teve aí uma diferençazinha, né? Teve aí uma diferençazinha. A bateria vai arriar, viu, gente? Vou ter que finalizar aqui ou botar para carregar. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se dá certo aqui. E observa aqui, tá? Comparativamente. Aí vamos agora para o agachamento. Observa aqui no agachamento que antes de treinar, ela tinha uma força de 60 de 1 RM. Com 20 semanas foi para 105. Parou de treinar, caiu pouco. Voltou a treinar, ó, ampliou. Observe quando a gente compara esses três, né? Extensão de joelho, leg press, agachamento. O agachamento foi o que teve menos perda, né? E foi o que teve maior valor médio de 1 RM. E esse fator, gente, é interessante por quê? Porque olha só, qual dos três movimentos, extensão de joelho, leg press e agachamento, qual dos três que você realiza na atividade de vida diária? Qual desses três nós utilizamos na vida diária? O agachamento, né? Se é o agachamento, significa dizer, tá? Que
A atividade de vida diária, ela mantém a força muscular, tá? Então, a atividade de vida diária, ela mantém a força muscular. Então, o indivíduo consegue manter a força, ele tem menos perda quando comparado com as outras atividades, em virtude exatamente de quê? De ser uma ação de vida diária. Então, é importante compreender isso aí. Né? É importante compreender porque com essa história de o treino funcional, treino isso, treino aquilo, na verdade, né, o indivíduo quando vem de uma lesão, o que ele precisa obter é a sua funcionalidade, é a função do músculo, tá? Quando ele está dentro de um treino de força, aí tem que ver qual é o objetivo dele, tá legal? Se o objetivo é estético, se é isso ou aquilo, por exemplo, um treino funcional não vai promover grandes ganhos de hipertrofia, não tem como promover, tá? Mas ele vai promover algumas adaptações neurais, vai promover ganho de força, de mobilidade, etc. Tá? Para ter hipertrofia, é treino de força, não tem para onde correr, tá bom? É treino de força. Né? Para ganho de resistência, não. Aí entraria o treinamento funcional, a ginástica localizada e etc. Tá bom? Então, observa que a atividade de vida diária, que foi o caso do agachamento, o indivíduo conseguiu manter mais seu nível de força, bem como o ganho, tá? Outra questão importante da gente observar é o aspecto da dor muscular, tá? Dor muscular. Então vamos lá. A dor muscular ela pode aparecer, tá? Ela pode aparecer nos momentos iniciais do treino de força, entre uma série e outra, nas repetições finais. Ela pode ter continuidade no outro dia, né? E ela pode permanecer até 72 horas. Beleza? E existe uma diferença nisso aí. Que diferença é essa? Nós temos a dor do final do exercício, denominada dor aguda, ocasionada pelo edema tecidual, principalmente desvio de líquido plasma sanguíneo para o espaço intersticial. E aí vem as moléculas, os íons H+, tá? Que o povo chama de ácido lático, lactato, né? Os íons H+. Né? Essa produção de íon H+, vai fazer com que você sinta aquele ardor, aquele queimou. Aquele ardor queimou. São essas moléculas de H+, né? Os sais lactato que vão estar ali presentes, promovendo essa dor. E ela pode aparecer com 24, 48 até 72 horas após o exercício. Aí é chamada de DMIR, dor muscular de início retardo. Tá? Aí essa é causada por uma ação excêntrica. Ela está associada a uma lesão tecidual real do músculo. Tá? E aí tem vários componentes estruturais, tem o sarcolema, o sarcoplasma, né? E ocorre realmente uma lesão tecidual. E eu queria que vocês olhassem para essa imagem agora, que nós temos aqui, ó. Observa que essa área aqui, ó, ela foi totalmente destruída. Eu tenho uma fibra aqui inteira, tá aqui a fibra inteira, ó. Aí eu tenho aqui várias fibras repartidas, ó. Tá? Isso aqui é uma fotomicografia eletrônica de uma amostra muscular, retirado do livro do Costil, mostra na ruptura da membrana celular de uma fibra muscular. Tá? O indivíduo tinha acabado de correr uma maratona. Queria que vocês olhassem primeiro essa aqui. Observa a estrutura muscular, né, bem bonitinha. Zona H, linha Z, tá? E aqui o indivíduo, ó. O indivíduo, após a maratona. Cadê a linha Z, ó? Tá aqui, ó. Tem não, ó. Tudo destruído. Tá? Observe que a disposição de actina miosina, tá? E a configuração da linha Z desse corredor, ela foi totalmente destruída.
E é importante entender isso no processo de hipertrofia muscular, gente. Porque o que acontece? Um indivíduo, quando tem uma lesão tecidual como essa, tá? Ele vai precisar de um pouco mais de tempo para recuperar. Mas é essa lesão tecidual que vai fazer com que as células satélites migrem para a área lesionada, fazendo a reconstituição dessa fibra muscular. É igual quando ocorre uma fratura óssea. Não forma-se o calo ósseo. O calo ósseo não vai fazer com que aquele músculo, aquela área que foi fraturada, se torne mais forte. O mesmo vai ser com o músculo. Tá? Quando você tem a migração de células satélite para essa área, ela vai reconstituir a fibra e aquela área que foi lesionada, ela vai ficar mais forte. E é isso que vai promover a hipertrofia muscular. Esse é o mecanismo. Beleza? Então, assim, para a gente não ficar com a live longa, sempre nossas lives de 30 minutos ou um pouco mais, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Desculpe por alterar o dia, mas toda quinta fica sendo a quinta live. Né? Meu nome é Demetrios Brandão, sou doutor em saúde pública, mestre em saúde coletiva, especialista em nutrição e atividade física, especialista em atividade física para academia, licenciado em educação física e técnico de desporto, e estou aqui sempre ao seu dispor, para levar conhecimento, discussão, ciência e te ajudar nas tuas aulas da faculdade com a fisiologia. Por isso que é bom que você convide os amigos, chame os teus amigos, compartilha com ele, tá? Compartilha com ele o nosso canal. Se você não está inscrito no nosso canal, clica lá no YouTube, Professor Demetrios Brandão. Se inscreve, se gostar dá um like e compartilha com os amigos. Tá? E se você está no meu YouTube, me segue lá no Instagram, né? @Demetrios Cavalcante Brandão, Professor Demetrios Brandão, tá bom? Vamos ficando por aqui. Valeu, Igor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos que estão aqui, o Tiago, o Marcelo, né? O Jefferson, tá? Obrigado a vocês pela presença, tá? E quinta-feira temos live novamente, tá bom? Mesmo bate-hora, mesmo bate-canal, tá legal? Um abraço para todos e uma boa noite.